Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live. Então que Deus abençoe a todos, uma boa tarde. Nós estamos continuando. Deus abençoe o Robson, o Ian, o Ravel. Nós estamos para mais uma tarde onde nós vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos ler hoje Apocalipse capítulo 3, versículo de número 1. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Senhor nosso Deus e Pai,
nós entramos em Tua presença nesta noite para pedir a Tua bênção, para pedirmos a Tua unção, para pedirmos que fale conosco, em nome e por amor de Jesus. Nós estamos estudando e nós vimos que o diabo tem 3 armas que ele utiliza, dentre as tantas, e que são muito eficazes, contra o cristão. E nós estamos estudando, para aqueles que estão chegando ou vão ver pelas redes sociais, nós estamos estudando sobre os 3 inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. E nós estamos no último, o cristão versus o diabo. E nós vimos que o diabo, ele utiliza de 3 armas. Deus abençoe Ravel, Deus abençoe Ana, Deus abençoe todos. De 3 armas contra o cristão. Estas 3 armas são a frieza, a perseguição e a heresia. Hoje nós estamos no dia 2/9, segundo dia do mês de setembro, 2/9 de 2020. Então, 2/9 de 2020. Nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre a frieza. Nós vimos que o diabo usa a heresia, o falso. Nós vimos que o diabo usa a perseguição. Net, seja bem-vindo, Net. Muito bem-vindo, é um prazer tê-la conosco. Então nós vimos que o diabo usa a perseguição, usa o ensino falso, e hoje nós vamos entrar sobre a arma do diabo, que é a frieza. Então, ao anjo da igreja escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já vimos que 7 Espíritos de Deus, se você ainda não leu, não aprendeu e não ouviu o nosso estudo sobre as cartas do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse, tem no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, Gilberto minúsculo, Rebouças minúsculo, Rebouças com bolsas, com U. Então você pega lá e você vai ver o estudo detalhado de todas as cartas do Apocalipse, das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Então nós vamos ver hoje que o diabo usa uma arma que é a frieza espiritual, o desânimo espiritual. E ele diz assim: conheço as tuas obras, que vives e estás morto. O teólogo, ele diz assim, Smith: Sardes evidentemente era conhecida como uma igreja viva, em que havia muitas atividades, mas aquele que olha para o exterior, aquele que não olha para o exterior, mas vê o coração, declara: tu estás morto. A igreja em Sardes era uma igreja dominada pelo ativismo, como nós já vimos. Mas aquele ativismo simplesmente servia para cobrir a falta de fé. A igreja havia se tornado um clube onde as pessoas iam para passar o tempo, para ter entretenimento. E aquela grande quantidade de festa servia para encobrir que era uma igreja que há muito tinha esfriado, que há muito tinha sido dominada, que vivia do passado. Quando nós estudamos esta carta, nós vimos que essa cidade onde estava a igreja, ela era uma cidade inexpugnável, uma cidade que humanamente era impossível de ser conquistada, estava situada sobre um monte. E aí eu queria pedir ao Ian se está dando para chegar aí direito o som. Está dando para entender? Porque essa internet está horrível. Então o que acontece? Aquela cidade
Era uma cidade inexpugnável. E aquela cidade já tinha sido gloriosa no passado. E no presente, nos dias que Jesus fala com ela agora estava em decadência total. Ela não era mais nem um décimo da glória que ela já tinha sido. Então era uma cidade que vivia do passado. E um grande problema da frieza espiritual que assola muitas comunidades de fé é que as pessoas vivem de um passado, de que já foi uma igreja grande, de que já foi uma igreja fervorosa, de que teve membros fervorosos, líderes fervorosos, mas que esqueceu que o tempo passou. E o tempo é um dos grandes inimigos do fervor espiritual. Porque com o passar do tempo a gente vai se acomodando. Um cristão novo, ele está cheio de vida, cheio de alegria, cheio de bênção. Mas um cristão velho, ele já gastou tanta sola de sapato indo à frente para fazer reconciliação, para receber oração, que ele não acredita mais em nada. Ele está calejado, o coração dele endureceu, ele está frio, ele está como aquele time que joga todo mundo na defesa para segurar o 0-0. Então Jesus disse, olha, vocês têm nome de que vive. Para a sociedade aí, vocês estão a todo vapor. Mas Jesus diz, só o nome, vocês estão mortos. Era uma igreja que espiritualmente havia morrido. Então o diabo não se preocupa com festa. O diabo não se preocupa com muita gente. O diabo não se preocupa com ativismo. Ele se preocupa com uma igreja que está viva, que tem comunhão com o seu Cristo, que se importa com os outros, que anuncia o Evangelho, que procura viver o Evangelho, que é fervorosa, porque grito não é sinônimo de fervor. Porque pulo não é sinônimo de fervor. Hoje nós temos muita gente que é movida pelo emocional, mas não pelo fervor. Ela é emotiva, e ela vai, ela grita, e ela pula, e ela chora, mas aquilo é apenas uma atividade psicológica, não é uma atividade de fé. Ela não tem fervor. E a prova é que nós não vemos mais o desejo de muita gente de conquistar o mundo, de anunciar o Evangelho. Porque quando uma pessoa está sadia, ela tem vontade de gerar filhos, ela tem vontade de procriar, ela tem vontade de se expandir. Uma pessoa normal, natural, ela quer estudar, ela quer crescer, ela quer ter um grande amor, ela quer ter uma causa pela qual lutar. Quando a pessoa já começa a querer estar o dia todo sentado, o dia todo dormindo, quando a pessoa só quer ir para o baile da saudade, é porque ela está esperando a morte chegar. É porque ela já morreu faz tempo, só esqueceram de enterrar. Assim nós temos muitos cristãos que vivem da saudade. No meu tempo. Quando eu era rapaz. Quando eu era moça. Muitos que já não pensam mais em gerar filhos espirituais. Muitos que não têm mais os sonhos de Deus na sua mente. Por quê? Porque esfriaram. Porque a vida espiritual se foi, estão apenas esperando Jesus voltar e tentando se segurar ali para não se desviar, mas que já não tem mais nenhum prazer na obra de Deus, que já não tem mais nenhum sonho na obra de Deus. E muitos que esfriaram, já estão completamente dominados pelo mundo. E Jesus diz, tem nome de que vive e estás morto. Tem um monte de gente assim. Ramsés diz que Sardes era a cidade da morte.
outro texto que vai nos falar de frieza espiritual e mais profundo ainda é o do Apocalipse 3, 15 a 17. Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A cidade de Laodiceia era uma das 3 cidades do vale do rio Lico. E de um lado dela tinha Hierápolis, com as suas águas quentes, curativas. Do outro lado, porque se você estudar as cartas do Apocalipse, a cidade e as cartas têm muita coisa aí semelhante. E o que Jesus vai dizer à cidade, à igreja, ele está dizendo para toda a cidade também. Porque você vai pegar como era a cidade e você já tinha tudo a ver. Jesus disse que essa igreja de Laodiceia é uma igreja tinha uma cidade chamada Hierápolis. Hierápolis era uma cidade com águas quentes, vulcânicas. Aquela era uma área vulcânica. Então essas águas quentes eram curativas. As pessoas iam lá e ficavam curadas. Do outro lado tinha uma cidade chamada Colossos, que tinha águas frias, maravilhosas. Mas em Laodiceia não havia água. Laodiceia tinha que trazer água por um aqueduto, que é aquela coisa de cimento, com colunas, para espécie de encanamento, de tubulação feita naquela época, para trazer de uma cidade. E a água, quando vinha, além de ter o sedimento da pedra que causava vômito, ela chegava em Laodiceia quente por causa do sol. E aí Jesus diz: olha, vocês não são nem quente nem frio. Jefferson, Deus abençoe Jefferson. Jesus diz: vocês não são nem quente nem frio. E como aquela água vinha por um aqueduto, ela provocava doenças estomacais e vômito. E Jesus diz para aquela igreja: olha, você não é quente nem frio. E a palavra quente aqui no original grego e frio é quente demais e frio demais. Jesus diz: você está morna. Você está intragável. Era uma igreja que tinha perdido o fervor espiritual há muito tempo. E hoje nós temos comunidades da fé, igrejas que já perderam o fervor faz tempo, que já não causam mais nenhuma ameaça ao diabo. São pessoas que frequentam a igreja por hábito, por costume, que cantam qualquer música que se cante no púlpito, que ouvem qualquer pregação que se prega no púlpito, sem que isso mexa mais com os seus corações, sem que isso transforme mais as suas vidas, que já não leem as Escrituras com fervor, que leem as Escrituras às vezes da seguinte maneira: não li a Bíblia hoje, vou ler um salmo. Eu tenho convivido com muita gente que faz assim: rapaz, eu não li a Bíblia hoje, vou ler um salmo. Leia a Bíblia com um desencargo de consciência. Mas uma igreja fria,
não significa necessariamente que seja uma igreja calada. Porque como é que a gente vê que uma igreja calada? No meu trabalho de tratar com dependente químico, você vai perceber o seguinte, que nem sempre aquele que fala muito está percebendo as reuniões que a gente faz de tratamento, os momentos de tratamento. Tem pessoa que fala muito e ele fala para tentar passar para a gente uma imagem, para tentar vender uma imagem dele que ele quer realmente se tratar. Mas aquilo é uma maneira de encobrir a sua falta de vontade de mudar de vida, a sua falta de coragem, o seu estado de nocauteado, de alguém que está no chão. Então ele fala, ele se expressa, ele toma o momento de tratamento todinho, só ele fala. E você vai perceber que tem gente que está lá caladinha no canto dela, que já percebeu que o outro está falando, mas ele conhece porque convive, passam 24 horas juntos. E ele sabe que aquele outro só tem discurso. Mas você percebe, porque quando você é iniciante nessa área, você pensa que aquele falador, aquele que aparentemente está empolgado, a gente pensa que é ele, que o outro que está lá quietinho, caladinho no canto dele, aquele não quer nada. Com o passar do tempo, você começa a perceber que as coisas não são bem assim. Que tem gente que está calada, no silêncio, mas está calada ali absorvendo, meditando, aprendendo, tentando dizer eu não vou falar agora para depois eu não errar. E aí quando a gente faz atendimento em grupo, e depois você faz atendimento pessoal, individual, e aí quando você está tratando com as pessoas no âmbito pessoal, individual, aí você vê. Aí você vê o fulano que estava caladinho, quietinho ali. E quando ele começa a falar, você diz, rapaz, este cidadão, ele, como a gente diz lá, esse cara, ele ouviu tudo. Como eu estava enganado, eu pensei que ele não queria nada. E quando você vai ver o outro, que era muito falante, que manifestava o desejo de mudar, né? Aí você vê que na hora que você começa a fazer perguntas, ele começa a se contradizer. Aí você percebe que o grito nem sempre, né? Que nem sempre aquele que está falando realmente quer, e nem sempre aquele que está calado realmente não quer. Então assim acontece com essa igreja. Nem sempre a igreja que grita, que pula, que pinota, que fala língua estranha, nem sempre significa que a pessoa está espiritual, está fervorosa. Muitas vezes é para encobrir a falta de fervor. A pessoa acha que tem que falar em línguas, que tem que dar alguns gritos, que tem que chorar, para mostrar para as pessoas assim, ó, eu estou viva. Eu sou espiritual. Mas muitas vezes a espiritualidade já se foi há muito tempo. E muitas vezes você vai para a comunidade de fé onde o povo está caladinho, escutando a palavra de Deus, e você vai ver que estas pessoas estão preocupadas em aprender, preocupadas em crescer, preocupadas com o estudo, preocupadas em conhecer a Cristo, preocupadas em expandir o reino de Deus, preocupadas com missões, preocupadas com as almas, preocupadas com o crescimento espiritual. Então uma igreja morta, ou morrendo, ela não está preocupada com ganhar almas. Ela está mais preocupada com a construção de templos do que com a edificação dos seus membros. É uma igreja onde as pessoas não se preocupam mais com a importância da pregação, de estudarem,
de conhecerem coisas novas, de chegarem mais perto do Cristo, de terem músicas que realmente exaltem a Cristo. Uma igreja fria, ela já não incomoda mais, ela não se preocupa com o seu entorno, ela não se preocupa com as pessoas que estão ali ao redor, ela não se preocupa mais com a sociedade, ela não está mais fazendo diferença nenhuma. E a prova é que se tirarem aquela comunidade dali, ninguém vai sentir falta. Uma das coisas que nós devemos perguntar é assim, rapaz, se me tirarem daqui, se eu parar, eu faço falta? Ou as pessoas vão ficar super felizes se tirar a nossa comunidade de fé dali? Essa é uma grande pergunta que nós temos que responder. É assim, rapaz, nós temos aqui uma comunidade de fé, que a gente chama de igreja. E essa igreja se abriga dentro de um prédio, dentro de uma estrutura arquitetônica. E esta igreja está situada num bairro de uma determinada cidade, de um determinado estado. Então, qual é o alcance desta igreja? Ela consegue atingir o bairro, ela consegue atingir a cidade, ela consegue atingir o seu estado. E caso ela fosse transferida daqui, caso se tirasse o prédio, se vendesse o prédio, se comprasse em outra cidade, será que as pessoas iam sentir falta? Iam dizer, rapaz, cadê aquela igreja que estava aqui? Cadê aquele povo que estava aqui? Será que o povo ia sentir falta de dizer assim, olha rapaz, naquele povo aqui a gente ouvia músicas de Cristo, a gente via gente adorando, nós éramos evangelizados, abençoados socialmente? Ou será que nós já não incomodamos mais a ninguém? Será que nós já não fazemos mais falta a ninguém? Porque uma igreja fria, geralmente é uma igreja barulhenta. Como é, pastor? Geralmente uma igreja fria é uma igreja que ela está mais para agradar a juventude. E aí, pronto. O rapaz, ele gosta de uma bateria. Ele gosta do som acabando com a tuíta. Ele gosta de uma igreja no escuro, com lâmpadas. E aí, o que acontece? A turma bota para quebrar. Quebra até aqueles bastãozinhos de bater em bateria. E aí arrebenta. O menino não há ouvido, não há tímpano que aguente. Mas você olha, aqueles mesmos que estão ali pulando, pilotando, eles estão namorando um namoro escandaloso. Um namoro horrível. O sexo já está acontecendo há muito tempo. Eles vão para as baladas. É um povo que você olha e diz assim, meu filho, está estudando? Não. Quer fazer um curso de teologia? Não. O meu filho aprendeu a cantar. Sabe as músicas que está cantando tão alto? Não. É uma igreja que você pode cantar qualquer música, desde que seja em nome de Jesus, que as pessoas não estão mais nem aí para ver. Se você botar numa música o nome de Jesus, as pessoas já engolem sem nem sequer ver se é verdade ou não. Basta, você pega qualquer letra e bote em nome de Jesus que as pessoas vão gostar, elas não examinam mais, elas comem qualquer pregação, elas engolem, e elas já não estão mais preocupadas, elas estão indiferentes. Elas vão ao culto quando dá, e elas estão preocupadas com a hora de retornar. E Jesus disse que esta igreja era uma igreja que nem era fria, nem era quente. Com Jesus não existe lugar para neutralidade, para gente em cima do muro.
Ou nós estamos com ele, ou nós estamos sem ele. Ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então, Laodiceia era uma igreja que Jesus disse, olha, vocês dizem, rico sou e abastado, e não preciso de coisa alguma. Então, eles achavam que era o máximo. Jesus chega e diz assim, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Era uma igreja que aos olhos dela era uma bênção, não é benção. Tem muita gente que chega, benção, não é benção, é benção, benção. Então, Jesus faz um diagnóstico e diz assim, olha, vocês são pobres, e aqui o pobre, no grego, é o pitokos, é o mendigo mesmo, miserável, cego e nu. Então, uma igreja fria é uma igreja que tem um diagnóstico dela maravilhoso. Você diz assim, como está a bênção? Você pergunta para um membro e diz, como está a igreja? Ele diz, maravilha, meu irmão, é festa todos os dias. Aí você pergunta para Jesus, o negócio é outro, é completamente diferente. Então nós vimos que o diabo tem 3 armas contra a igreja. A heresia, ele coloca a gente para corromper o evangelho. A perseguição, ele persegue os verdadeiros cristãos. E ele esfria. E o esfriamento, Leila, Deus abençoe, Leila, seja muito bem-vinda, Pai do Senhor. Então, pessoal, todo dia nós temos a live de estudo bíblico, bem aprofundado. Então o diabo tenta, através da heresia, da perseguição, ou do esfriamento, destruir. E geralmente, as lutas, as perseguições tendem... Ah, irmã Marília, Deus abençoe. Deus abençoe, Marília. Marília é uma grande amiga. Marília tem um canal no YouTube que eu recomendo, certo? É TPM, canal dela. Então, para as mulheres, eu recomendo canal da irmã Marília, TPM. Você coloca TPM no YouTube e você vai ser abençoado, abençoada. Principalmente é um canal para mulheres, certo? Eu acho que o nome TPM não tem nada a ver com tempo para a mulher, certo? O canal dela é Tempo para a Mulher. Então eu recomendo o canal da minha irmã Marília. Então o que o diabo faz? Persegue. E aí às vezes a pessoa, de tanta luta, de tanta tribulação, de tanta perseguição, e tem gente que é uma perseguição atrás da outra, a pessoa acaba cansando. E aí o que acontece? Ela esfria. Ela esfria. Ela perde o fervor. Ela perde aquele ânimo, aquela vontade de lutar. Mirella. A irmã Mirella, certo? Mirella, ela tem um canal. Né? Então, vão lá que vocês vão gostar. Mirella é uma bênção no céu. Deus abençoe Marília, Deus abençoe Mirella, Deus abençoe a todos. Né? Então, o que acontece? Quantas vezes a luta é verdade. Então há momentos em que a gente se sente cansado de tanta luta, de tanta perseguição, de tanta tribulação. E aí o que a pessoa... Nós precisamos urgentemente estar em contínua comunhão com Cristo. Porque se nós não estivermos em contínua comunhão com Cristo, sempre nos reabastecendo da vida que vem dele, nós vamos acabar cansando. Nós vamos acabar entregando os pontos e esfriando. Você vê que Jesus Cristo toda manhã
Ele primeiro subia, ia para um lugar deserto, ele acordava cedo. Ele ia para um lugar deserto para manter comunhão com o Pai. Para ter combustível espiritual para o dia que ia encarar. E eu e você precisamos aprender esta lição, de que não dá para encarar a vida, que não dá para encarar a comunhão com Deus sem estes momentos de leitura da Bíblia, de devocional, de pedir forças a Deus para a gente vencer. Tem um cabelo aqui. Para a gente vencer na vida. Que nós precisamos da bênção de Deus. Qual é o grande problema das igrejas que esfriam e dos cristãos que esfriam? É porque a gente quer viver do passado. A gente nem imagina que o mundo mudou, que a igreja mudou, e que não dá para viver, assim como a roupa do passado ela não serve mais em nós hoje, e mesmo que sirva no tamanho, já não faz mais sentido hoje, porque hoje o modelo mudou, ela ficaria, como o povo diz, cafona, obsoleta, ultrapassada. Assim é a vida espiritual. A vida espiritual ela precisa estar sempre sendo renovada. Não dá para a gente viver com Cristo só por, eu me converti, eu tive uma experiência com Cristo há 20, 30, 10 anos, há 50. Elana, Deus abençoe ela. Se eu não estiver pronunciando o nome de vocês, me perdoe, porque o óculos é para 3 distâncias. Então, muita gente já esfriou na fé. E por causa de muitas lutas. E muitas vezes a gente imagina que a grande quantidade de lutas, se a gente esfriar, elas vão passar. Elas vão cessar. E infelizmente elas não cessam. Elas continuam. Porque a luta, ela só desaparece quando a gente aprende a vencer. E ontem à noite, eu terminei a aula, e eu disse que Deus quer fazer da gente soldados. Porque geralmente as pessoas perguntam assim, pastor, por que vem a perseguição? Pastor, por que Deus permite a perseguição? Por que Deus permite a luta? Por que Deus permite que a gente esfrie? Por que Deus permite o sofrimento e a dor? Ontem à noite, a resposta sobre isso. Se você vai ingressar no exército e você quer ser um bom soldado, meu amigo, você vai sofrer. Você vai acordar cedo, você vai comer tarde, você vai comer comida crua, você vai ter que ter muito músculo, você vai ter que ser profundamente obediente, o sargentão vai gritar, o sargento vai dizer palavrão com você, e você não vai poder ficar com raiva. Você vai ter que passar por dentro de pneu, subir obstáculo, entrar na mata, passar não sei quantos dias na mata, comer galinha te despenando crua e tirando com o dente. E o sargento sempre gritando. Você vai acordar cedo, vai entrar dentro d'água suja, vai ficar lá camuflado dias. Se você viu o filme Tropa de Elite, como era o treinamento, você vai ver como é. Mas pastor, por que Deus permite isso? Para que a gente seja um soldado de ponta. Na guerra, diante da luta. Para que a gente seja
treinado. Então, Deus permite a perseguição. Deus permite as lutas para que a gente cada dia seja mais treinado. Porque Deus não cria patricinhas. Porque Deus não tem menino da mamãe. Porque na guerra, meu amigo, se você for para a guerra, não dá para dizer assim, eu quero a mamãe. Não dá para a menina dizer assim, cadê meu batom? E a minha pintura? E a minha maquiagem? Não dá, né? Na guerra, o negócio é sério. Se você não tiver sido treinado, na primeira batalha você morre. Eu disse ontem também que é semelhante a alguém que diz assim, eu quero ser astronauta. Eu quero ir numa viagem espacial. Ela tem que ser treinada. E ela vai ser treinada que não é brincadeira. Psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Ela vai aprender a viver sem gravidade, a comer uma comida completamente diferente, a estar longe da família, longe de tudo, perdido no espaço. Porque se essa pessoa não foi treinada, meu amigo, quando a nave for subindo, ela vai dizer, eu quero a mamãe, eu quero papai, eu quero descer. Não dá mais, meu. Foguete acendeu as turbinas, ligou as turbinas, o foguete vai subir, agora é tarde. Por isso que antes de alguém ir para o espaço, ele é totalmente bombardeado. Ele passa por todo tipo de teste. Assim, uma pessoa que quer ir para um batalhão especial. Batalhão especial, ele vai ver. Você assista o filme Tropa de Elite 1, você vai ver. Então, Jesus Cristo, Vitória, que bom, Vitória, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, quando você é soldado de Jesus Cristo, Ele permite você passar por um treinamento. Então, as lutas, na verdade, são treinamentos, onde o divino general está ali. Jesus está do nosso lado, o Espírito Santo está do nosso lado, nos treinando, e dizendo, vai em frente, ó. Não desista. Você quer entrar no exército? Você quer não esfriar diante das lutas? Então, o que acontece? Comunhão. Então, o que acontece? Leia a Escritura. Então, o que acontece? Não invista tudo nesse mundo. Não invista todas as suas forças. Não tire todo o seu tempo e gaste com esse mundo. Gaste tempo com Jesus Cristo. Gaste tempo se equipando. Gaste tempo se preparando. Para quando começar a guerra, você não ser o primeiro a ser morto. Então Deus deixa as doenças virem. Deus permite a falta de dinheiro. Deus permite os problemas no coração, do amor. Deus permite tribulações, perseguições. E nisso Deus está nos treinando. E a gente está ficando fortalecido para a batalha. Deus está treinando um pelotão de elite. E aí Ele está fazendo também uma triagem. Aqueles que são fracos, que não podem ir para a guerra, começam a cair fora. Aqueles que não dão para o embate espiritual com as forças do mal, começam a cair fora, começam a esfriar, começam a preferir o clube celestial. Mas aqueles que realmente disseram, eu tenho um chamado divino, então Deus começa a treinar. Quando você aceita Jesus, você não aceitou um spa. Você não aceitou uma colônia de férias. Não. Você aceitou entrar numa guerra. E o apóstolo Paulo diz, todo soldado alistado para a guerra não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A luta é terrível. Mas a cada luta que você passa, a cada luta que você vence, você descobre, se eu passei nessa, eu passo na outra. Se Jesus me deu vitória nessa, me dará na outra. Você lembra de Jó? Que ele saiu com mais filhos, mais dinheiro, mais riqueza, saiu completamente treinado, preparado.
Se você vê a vida de Paulo, Paulo vai dizer, olha, irmão, viajei 3 vezes, o navio afundou. Uma noite e um dia passei no mar. Mas existe um soldado que tenha causado mais prejuízo ao inferno do que o apóstolo Paulo? Existe no cristianismo alguém fora de Jesus semelhante a Paulo? É por quê? Porque ele foi treinado. Ele tinha um espinho na carne, foi orar e Jesus disse, não, meu filho, isso aí é para você não se ensoberbecer. Você vai ter muito poder. E para você ficar calminho, tranquilo, eu vou deixar esse espinho na carne. Paulo disse, eu orei 3 vezes e nada. Então Deus, Ele nos capacita. Então toda a vida cristã é uma vida de treinamento. É uma vida onde o divino general, Jesus Cristo, está nos treinando. E Ele está dizendo, eu acredito em você. Maravilhoso que eu acho que Jesus diz assim, eu acredito em você. E Jesus não nos deixa só. Então, se você esfriou, levante-se. Peça ao Espírito Santo para renovar a sua vida. Volte a fazer um plano de leitura da Escritura. Tire tempo para estar aos pés de Jesus Cristo. Olhe para trás, examine como é que está. Faça uma reflexão. E veja quanto tempo você tem gasto com as outras coisas. E quanto tempo você tem gasto com o seu crescimento espiritual. Porque o grande problema vai ser sempre esse. Se a luta for maior que você. Vou explicar de novo. Se a luta é maior que nós, chega um momento em que a gente... O homem que escalou pela primeira vez o Monte Everest, ele era um americano, se eu não me engano agora. E ele tentou durante anos e anos a conquistar o Monte Everest. Mas ele não conseguia. Sempre ele falhava. Sempre. E cada ano que ele tentava, ele falhava. Ele não conseguia chegar ao topo. E um dia, lá na base do monte, no sopé do monte, aquele homem olhou para o monte tão alto e disse, monte, você não vai crescer mais. Você vai ficar da mesma altura. Agora eu vou treinar mais, eu vou adquirir mais material, eu vou me esforçar mais, eu vou estudar mais, e um dia eu escalo você. E um ano depois, aquele homem fincou a bandeira do seu país no alto do Everest. O grande problema é que nós queremos que as grandes lutas sejam enfrentadas por pigmeus evangélicos. Nós não queremos crescer. E às vezes a luta nem é tão grande. Nós é que somos pequenos. Mas à medida em que eu cresço espiritualmente, à medida em que eu estudo a palavra, à medida em que eu oro, à medida em que eu vou me transformando à imagem e semelhança do Senhor Jesus, aí a luta já não vai ficando tão forte. Aí nós já vamos equilibrando a situação. É que você vê que no MMA, no boxe, em qualquer luta, tem o peso. Então, os lutadores têm o mesmo peso para que a luta seja justa. Só que muitas vezes a luta no cristianismo é uma luta injusta. É porque do outro lado tem um diabo
com uma luta enorme, e do outro lado nós temos um menino evangélico, uma criança que nunca amadureceu, que nem conhece o Senhor direito, e quer ir para a luta. E esquece que Davi e Golias foi uma exceção. Que na luta espiritual eu tenho que crescer, amadurecer, para que eu não venha tombar no campo de batalha. Então eu e você precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos nos fortalecer. E tudo isso vem com o treinamento, com a dedicação. Ninguém se alista no quartel, ou na NASA, ou em qualquer outro lugar de potência, e diga assim, rapaz, eu vou ficar lá na mamãe. Não, esse final de semana eu vou à praia. Você não vê alguém que se alistou no quartel, que está se preparando para a guerra, ou que vai fazer uma viagem para o espaço, na beira da praia no domingo, sem estudar, sem se preparar. Não, ele perde a noção de dia, porque no domingo ele está lá, se preparando para subir na nave, ele está no psicólogo, para saber se ele tem cabeça realmente para aguentar estar lá em cima sozinho. Ele não sabe se a mãe está perto, se o pai está perto. Ele não tem querer, ele só tem ordem. Ele é humilhado, é pisado. Mas aí, quando a nave sobe, ele sabe que está preparado. Ele está preparado para as lutas. Eu vou terminar o estudo de hoje com a grande pergunta. Quando a nave, que é a igreja, subir, será que nós vamos estar preparados? Será que eu e você vamos estar em comunhão com Cristo? Para a gente poder subir com Ele? Será que a gente não vai fazer igual a mulher de Ló, e quando a gente estiver lá em cima, e dar uma olhada assim para baixo e dizer, ah, que saudade. Ah, meu Jesus. Será que nós estamos nos preparando? Então, tire tempo para estar em comunhão com Deus. Tire tempo para estar em comunhão com Jesus Cristo. E aí eu quero ler um texto, para a gente terminar por hoje, que fala dos três inimigos do cristão no lugar só. As três armas que o diabo usa. Jesus diz assim, Mateus 24, de 9 a 12. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Perseguição. Quem disse foi Jesus. O grande problema é que nós não lemos Bíblia. O grande problema é que nós não lemos para nós. Não lemos assim, olha, Jesus disse, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nós dizemos, não, isso aqui é para Paulo. Isso aqui era para Pedro, naquela época não era para nós. Jesus está falando comigo e com você. Ele disse que nós seríamos perseguidos e até mortos. E aí ele diz, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Cristianismo é para outro tipo de gente, não. O que acontece, a palha sai, e Jesus diz, e trair-se-ão uns e uns surgirão muitos falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Heresia. Perseguição
e heresia. Aí ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de por se multiplicar o amor Então o que acontece? Jesus está dizendo, vai ter tanta iniquidade que vai ser muita concorrência para o amor de Jesus Cristo. Então, se o amor da gente está esfriando, é porque nós estamos olhando para os concorrentes. Nós estamos olhando muito para as alternativas. Jesus disse, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É como aquela pessoa que é freguês, fiel ao médico, fiel ao advogado, fiel a um lugar onde ele compra, um supermercado, a uma loja. Mas aí começa a abrir loja, começa a aparecer médico, começa a aparecer advogado, começa a aparecer novos supermercados e a pessoa fica tentada. Mas eu vou ali, eu vou mudar. Será que eu me mantenho ainda fiel? Aí vão se multiplicando. Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente esfriará. E por que vai esfriar? Porque nós temos gente visitando, certo? Pelo celular, os inferninhos. Porque nós temos gente que está dando mais prioridade, que está dando prioridade às coisas seculares, do que a sua comunhão com Cristo. Por isso nós estamos vendo tanta heresia brotando dentro da igreja e as pessoas querendo pregadores que preguem o que elas querem ouvir. Pessoas que não se interessam em ler a Escritura, que não têm coragem para ler. Pessoas que estão tomadas por um espírito de preguiça. Pessoas que querem que outros interpretem a Bíblia por elas. E aí o que acontece? Nós temos perseguição, mas nós não crescemos para estar no nível da luta, para poder dizer assim, a luta vem e vai me encontrar firme, forte, cheio de anticorpos. Aí o que acontece? A gente acaba esmorecendo, achando que a luta é maior. Não, não é a luta que é maior. Sou eu que esqueci de crescer. Sou eu que não me preparei. É como vem a virose, a gripe. Eu não tomei bastante vitamina C. Eu não me alimentei direito. Quando vem a virose, me arrebento. Então, na vida espiritual, nós temos um monte de gente que não lê a Escritura, que não procura estudar, que não procura saber o que é ser crente verdadeiro. Aí vem a primeira arma do diabo, que é a heresia. Aí ele cai nela. Aí tem um monte de gente que não vê a vida cristã como uma batalha, como uma guerra, mas sim como uma brincadeira. E aí vem as lutas, vem a guerra espiritual, o diabo se levanta, o mundo se levanta, e aí ele acha que a luta é grande demais, porque ele não cresceu, não amadureceu, não se fortaleceu, não treinou direito para enfrentar a batalha. E aí vem o pecado que cresce, 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 e nós vamos começando a cortejar o pecado, nós vamos começando a ser indulgentes com ele. E aí nós vamos esfriando. E aí nós vamos esfriando. Aí nós vamos tendo mais tempo para estudar o secular, que isso é bênção. Mas nós não temos o mesmo tempo. Você pode olhar, uma pessoa vai fazer uma faculdade, um rapaz, uma moça hoje, ele lê livros espessos. Ele nunca leu a Bíblia inteira. Ele estuda, gasta noites e noites fazendo tarefas do direito, da medicina, da engenharia. Mas ele não tem tempo para ler um livro que explique a Bíblia. E aí o que acontece? Essas três armas do diabo vão ser eficazes contra ele. A perseguição, a heresia, porque ele quer um pastor que estude por ele.
por ela. E aí nós vamos esfriar, porque aparece uma multiplicidade de propostas. E a gente nem percebe que essas propostas estão nos afastando. E aí o que acontece? As 3 armas do diabo contra nós. A perseguição, a gente não está preparado para a luta, acaba ficando desanimado. A heresia, a gente quer que outra pessoa interprete por nós não sabemos nada de Bíblia, conhecemos o básico do básico, e aí o que ensinarem para a gente engole, o que cantarem a gente canta, e aí começam a surgir um monte de coisas na nossa vida. Aí a gente vai dando prioridade a coisas que não são prioritárias. Aí Jesus vai sendo relegado a 2º, 3º, 4º plano. E aí a gente vai botando a nossa faculdade da frente, que não é errado fazer faculdade ou estudar, mas aí a gente vai deixando a comunhão com Cristo. E aí a gente vai esfriando. E pastor, como é que devia ser feito? Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então como é isso? É primeiro mantenha a sua comunhão com Jesus Cristo. Tire tempo para orar, para ler a Escritura, para estudar, para conhecer o que Cristo quer da sua vida. E aí quando a luta vier, você estará fortalecido para enfrentá-la. E aí, quando a heresia vier, você vai diagnosticar e vai saber que a heresia, que aquilo que está sendo ensinado é errado. E quando as múltiplas coisas vierem, você vai poder saber colocar cada um no seu lugar, ser um cristão organizado, dizer, olha, eu vou ter horário para estudar, eu vou ter horário para trabalhar, eu vou me organizar aqui e ter tudo, mas primeira coisa da lista, você vai criar uma espécie de lista assim. Para que eu possa estudar, para que eu possa vencer as lutas, para que eu possa resistir às perseguições, para que eu possa trabalhar, para que eu possa fazer isso, primeiro eu tenho que me ajoelhar. Aí você bota, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conversar com o meu Senhor. Jesus, hoje eu tenho um dia cheio. Mas o primeiro é o Senhor. Primeira coisa que nós fazemos, a minha primeira coisa que eu faço é conversar com Ele, e a última que eu faço. É a primeira ao acordar e a última antes de dormir. É chegar para Ele e dizer, Senhor, é mais um dia. Muitas coisas. Preciso da Tua graça, da Tua presença, do Senhor juntinho de mim. E aí você vai ver como a vida vai ser diferente. Quando você colocar Jesus em primeiro lugar e o convidar e dizer, Jesus, olha, caminha comigo, vai na minha frente. E na hora que eu estiver lá na escola, esteja comigo. Na hora que eu estiver no trabalho, me faça sentir a Tua presença ali, que o Teu Espírito me envolva, que a Tua força venha sobre mim. Senhor, eu estou desanimado, desanimada. Senhor, eu errei, perdoa-me. Deus chama hoje cada evangélico, cada um de nós, cada não crente ao arrependimento. Hoje nós somos chamados a olhar assim e dizer, Senhor, eu não cresci. Senhor, eu não vi os treinamentos como treinamentos. Senhor, eu não procurei me encher do Teu Espírito. E agora eu preciso ser cheio do Espírito. Senhor, eu estou frio. Senhor, eu esfriei. Mas eu quero ser renovado. Então hoje, peça a Deus que mude a sua vida. Peça a Deus que Ele mude o seu viver.
Peça a Deus que Ele venha mudar a sua vida. Peça a Deus hoje que Ele abençoe seu lar, que Ele abençoe sua vida. Transfira seu auxílio. Peça a Deus hoje que Ele mude seu viver. Peça a Deus hoje isso aqui. Diga para Deus hoje, Senhor, me sonda. Diga para Deus hoje, Senhor, sonda meu coração. Peça a Deus hoje e diga assim: Deus, eu não me preparei para as lutas. Eu entrei no exército, mas eu não me portei como estando numa guerra. Por isso eu fui ferido. Diga para Ele hoje: Senhor, quantas perseguições eu tenho passado. Estas perseguições me abateram. Diga para Ele hoje: Senhor, eu não sou mais o mesmo, a mesma. Eu hoje tenho feito da igreja como um clube. Outras coisas ocuparam teu lugar. Jesus diz, como Ele disse à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste e volta e pratica as primeiras obras. Senão eu virei contigo e removerei do seu lugar o teu castiçado. Vou dizer de novo, Jesus: lembra-te de onde caíste. Primeiro, lembre onde começou a queda. Onde você começou a engolir heresia. Onde você começou a esfriar. Onde você começou a não crescer. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Ele diz: porque senão eu virei contra ti e removerei do seu lugar o teu castiçado. Então, que Deus abençoe a sua vida. Lembra-te de onde caíste. Diga: Senhor, eu vou fazer um autoexame hoje. Eu vou começar a ver onde é que a minha vida começou a declinar, minha vida espiritual. Eu vou ver, meu Pai, onde é que eu fui negligente com a Tua palavra, com o estudo, e que eu comecei a engolir tudo e a crer em tudo que me ensinaram sem eu checar. E Pai, hoje eu estou frio, e eu preciso de um toque do Teu Espírito. Peça a Deus hoje: lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Porque senão virei contra ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe sua vida todos os dias. Ao meio-dia, de segunda a sexta, melhor dizendo, aqui a nossa live. Então, divulgue entre os seus amigos. E vai ficar no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Que Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã nós vamos dar continuidade. Deus abençoe. Aos alunos do CEPAD, hoje haverá aula para a turma do CEPAD. Deus abençoe em nome de Jesus.